Ok, boa noite, igreja. Boa noite. Hoje temos vários irmãos aqui conosco, temos uma igreja com mais do povo de Deus e é muito bom. Você que não esteve aqui ontem, eu sou suspeito de falar, mas realmente foi um tempo muito bom aqui. Deus falou aos nossos corações, eu sei porque falou ao meu, né? O bom de ser pastor é que você sempre tem Deus falando com você antes de falar com a congregação. Então Deus falou ao meu coração. E a minha oração é para que Deus também, mais uma vez, fale ao coração de vocês aqui nessa noite, tá bom? Nós vamos hoje conversar sobre aquilo que nós vamos chamar de o caminho da felicidade, ok? O caminho da felicidade, por que nós vamos falar disso? Nós vamos olhar ali para Provérbios e nós vamos ver em Provérbios alguns princípios que vão nos orientar no caminho da felicidade, ok? Nós vamos olhar para esse livro, o livro da sabedoria, e nós vamos ver ali como é que Deus nos orienta em relação ao caminho da felicidade. E a pergunta talvez seja essa, né, gente? Como é que nós podemos ter um lar feliz? E essa é a pergunta que todo jovem cristão faz quando ele começa a contemplar um casamento, ok? Como é que eu vou formar ali um lar feliz? Como é que eu farei a minha parte para ter um lar feliz? Essa é a pergunta que todo casal cristão, quando recebe a notícia de que os filhos estão vindo, de que a primeira gravidez aí já está, eles se perguntam, como é que nós vamos ter ali uma família feliz, um lar feliz? E, gente, essa pergunta ela é totalmente legítima. Nós não queremos desperdiçar nossas vidas. Nós queremos poder ter momentos, ter histórias, ter experiências que caracterizem um lar feliz. Mas nós sabemos que não é sempre assim. Na verdade, nós vemos muitos lares, em muitas igrejas, que são lares infelizes. Começaram com essa pergunta, mas não encontraram a resposta certa. Lares que têm muito em termos materiais, mas que vivem relacionamentos de constante tensão uns com os outros. Lares onde as pessoas não desfrutam da vida. Onde pais são viciados em trabalho, nunca estão por perto. Onde a esposa está sempre reclamando do marido. Onde o casal briga constantemente na frente dos filhos. Onde o marido perde a paciência com facilidade. Sim, nós nos perguntamos um momento lá atrás, como é que nós podemos ter um lar feliz? Mas a verdade é que nas igrejas nós encontramos muitos lares infelizes. E aí nós devemos nos perguntar, se nem todo o conforto do mundo é capaz de produzir um lar feliz, como é que então nós respondemos essa pergunta? Como é que nós podemos ter um lar feliz? Onde é que nós encontramos o caminho para felicidade? Meus amigos, não tem outro caminho. A sabedoria de Deus é o único caminho para um lar feliz. E é isso que nós vamos fazer aqui na noite de hoje. Nós vamos olhar para a palavra de Deus e nós vamos ver o que é que Deus diz sobre o caminho para um lar feliz. Nós vamos ver que a Bíblia é muito clara, que a sabedoria de Deus é o único caminho para um lar feliz. Na verdade, quando nós lemos o livro de Provérbios, nós vemos ali repetidas vezes o autor afirmando que Deus ele abençoa famílias sábias com felicidade. Deus abençoa famílias sábias com felicidade, mas nós também vemos em Provérbios repetidas vezes que Deus ele pune famílias tolas com tristeza, entregando essas famílias ali aos seus próprios desejos. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos olhar para a sabedoria de Provérbios. E nós vamos ver o que é que Deus propõe ali como o caminho para um lar feliz. Nós vamos percorrer diversos textos, mas nós vamos ter como texto principal este que eu estou projetando aqui para vocês. Provérbios 24, versos 3 e 4, certo? E a palavra de Deus diz o seguinte: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida.
Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Nessa noite nós vamos tentar descobrir o que é que pais sábios dão para os seus filhos para poder construir lares felizes. O que é que pais sábios dão para os seus filhos para construir lares felizes. Em primeiro lugar, o que nós vemos aqui já nesse texto que lemos é que pais sábios que querem construir um lar feliz, eles dão para os seus filhos mais de si mesmos do que do seu dinheiro. Pais sábios que querem construir um lar feliz dão para os seus filhos mais de si mesmos do que do seu dinheiro. Veja no texto que nós vimos aí, Provérbios 24, é dito isso para nós. Aí afirma que o meio para construir, para consolidar, para enriquecer uma casa, não é o dinheiro, é a sabedoria. É a sabedoria, meus irmãos. E é claro que o texto aqui fala da riqueza de ter relacionamentos familiares estáveis. A sabedoria gera isso. E faz todo sentido, meus amigos, porque uma das maiores necessidades que os nossos filhos têm não é o dinheiro, mas é a segurança relacional dentro da família. É isso que o texto está dizendo aqui em primeiro lugar. O texto está dizendo que pais sábios que querem construir lares felizes, eles por meio da sabedoria, eles dão de si mesmos para os seus filhos. E eles com sabedoria constroem, consolidam, enriquecem, eles fornecem segurança relacional dentro da casa. Mas é importante nós entendermos que a sabedoria, ela é tanto o caminho para uma família que tem ali segurança relacional, ela é tanto o caminho para uma família que é amorosa, quanto também, meus irmãos, a sabedoria é também o caminho para a prosperidade legítima na vida de uma família. Nós precisamos entender que sabedoria é o caminho tanto para a segurança relacional, quanto para a segurança financeira de uma família. E é importante nós falarmos disso porque, meus amigos, a Bíblia tem uma visão equilibrada sobre dinheiro. A Bíblia, ela fala de maneira tanto positiva quanto negativa sobre o dinheiro. A Bíblia é muito clara. Dinheiro, nós vemos que é bom ter contentamento, é bom ser generoso, é bom prover para a família, é bom poupar, é bom deixar herança para os filhos. Por outro lado, meus amigos, a Bíblia diz que o dinheiro, ele pode se tornar um ídolo que custa a sua própria família. Portanto, biblicamente falando, dinheiro, ele só é bom no contexto apropriado. Quando ele é desfrutado com sabedoria, em uma família feliz. Em uma família que a sabedoria de Deus a orienta primeiramente a ter segurança, integridade, amor genuíno em seus relacionamentos. Nessa família, o dinheiro é uma bênção. Ele não é um instrumento de desordem, de caos, de ruptura, de idolatria. Provérbios diz, portanto, meus irmãos, que se você tiver que escolher um dia entre ter um lar feliz e um lar rico, você não deve pensar duas vezes. Escolha o lar feliz todos os dias da sua vida. Todos os dias da semana. Um lar feliz e amoroso, enraizado na sabedoria bíblica, ele é muito melhor do que um lar rico, mas cheio de tensão. Aquele lar onde se tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas onde as pessoas não suportam estar no mesmo cômodo que as outras. Portanto, meus amigos, Provérbios nos fala disso. Veja o que Provérbios 15, 16, 17 também nos diz. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor
do que um boi gordo acompanhado de ódio. Agora no capítulo 17, verso 1, veja ali, melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Veja como esses provérbios aqui, meus amigos, eles invertem a lógica, eles invertem a ordem comum de como as famílias sem Deus pensam. Esses textos aqui, eles dizem que o dinheiro pode ser algo bom, mas não a qualquer custo. Esses textos estão dizendo que o temor do Senhor, ele é melhor do que o dinheiro. Assim como um lar harmonioso é melhor do que um lar cheio de luxos. Veja as imagens que Deus usa aqui no livro de Provérbios. Basicamente ele diz o seguinte, olha, legumes e pão duro são melhores do que filé mignon. Se esse filé mignon for comido num lar com tensão, onde as pessoas pisam em ovos diante umas das outras. Meus amigos, em que mundo comer vegetal é melhor do que comer churrasco? Perdoa aí, meu amigo vegano, vegetariano, mas você está errado. Desculpa, você está desperdiçando tua vida. Em que mundo vegetais é melhor que churrasco, meus amigos? Sim, eles são melhores se forem comidos em um lar feliz e um lar harmonioso. Você que já passou necessidades na vida sabe disso. Você que tem parentes que passaram necessidades na vida, mas se apegaram em Deus, você sabe disso. Não havia fartura. Às vezes havia apenas arroz com ovo para comer, mas a família não se quebrou, não se fragmentou, se uniu ainda mais. É isso que o texto bíblico está dizendo para nós. Portanto, meus irmãos, pais, sábios, que querem dar aos seus filhos lares felizes, eles dão mais de si mesmos a seus filhos do que do seu dinheiro. Então fica aqui o desafio, pais, mães e também avós que fazem parte, da criação aí das novas gerações, fica aqui o desafio. Gaste mais energia amando seus filhos, passando mais tempo com eles, do que apenas se matando para ganhar mais dinheiro para eles. Ok? Primeira coisa que o Provérbios nos diz é isso. Pais sábios que querem construir lares felizes, eles dão mais de si mesmos aos seus filhos do que do seu dinheiro. Mas o texto também nos diz, e nós vamos transitar aqui por outras passagens de Provérbios, que os pais sábios que querem construir lares felizes, eles também dão aos seus filhos um outro elemento. Eles dão aos seus filhos pais que estão seguindo Jesus. Eles não dão apenas amor, eles não dão apenas tempo, ok? Eles dão mais do que isso. Eles dão ali pais que estão seguindo Jesus. Provérbios 24:3, que nós já lemos, afirma que o caminho para um lar feliz é a sabedoria. E na verdade, meus irmãos, isso faz todo sentido à luz do livro de Provérbios. Pensem comigo, Deus ele criou e ele organizou o mundo por meio da sabedoria. A gente vê isso em Gênesis. Cada coisa no seu dia, cada um conforme a sua espécie, Deus vendo, analisando, dizendo é bom. Deus ele cria e organiza o mundo por meio da sabedoria. Sabe o que isso significa? Deus ele criou um mundo para que o mundo funcione de uma forma específica. E nós devemos moldar os nossos lares segundo a ordem com a qual Deus criou o mundo. Deus criou o mundo para funcionar com sabedoria. E ir contra esse padrão, meus amigos, é tolice. Siga a sabedoria divina. Veja a sabedoria de Deus, vista na criação, e entenda que essa mesma sabedoria nos orienta para edificar os nossos lares. Mas nós precisamos lembrar de algo mais específico sobre essa sabedoria. A sabedoria de Deus, meus irmãos, ela não é apenas ali uma lista de regras, um compilado de princípios. Não. A sabedoria de Deus, ela se manifesta em uma pessoa. Jesus de Nazaré.
Sabedoria na Bíblia, meus irmãos, não é apenas um conceito. Sabedoria na Bíblia é uma pessoa, é o Senhor Jesus. E nós precisamos entender isso. Porque quando falamos de pais sábios que querem construir lares felizes, nós precisamos entender que sabedoria, ela é uma pessoa que deve ser conhecida. E uma vez, pai e mãe, que você começa um relacionamento com Ele, com a sabedoria encarnada, com Jesus Cristo, Ele te torna cada vez mais sábio para a vida diária. Ele te transforma, Ele te lapida, Ele te aprimora, ou se você quer ser mais teológico, Ele te santifica. Ele te torna mais como Ele, e ser mais como Ele é ser mais sábio, como Ele é a sabedoria encarnada. O mesmo Deus que criou o mundo por meio da sabedoria, meus irmãos, é o Deus que edifica os nossos lares por meio dessa mesma sabedoria. E nós precisamos de Cristo para ser mais como Cristo. E nós só seremos esses pais que oferecem aos nossos filhos lares felizes se nós estivermos nos tornando cada vez mais como Jesus, a sabedoria de Deus. Deus criou o mundo com sabedoria, meus irmãos, para que houvesse no mundo ordem, para que houvesse no mundo harmonia, harmonia com Deus, harmonia uns com os outros, harmonia com o mundo ao nosso redor. E nós sabemos que essa ordem, nós sabemos que essa harmonia foi quebrada pelo pecado. E é por conta disso que o nosso relacionamento com Deus antes de Cristo, é por isso que o nosso relacionamento uns com os outros e com o mundo ao nosso redor, ele é caótico, porque a harmonia foi quebrada, a sabedoria foi perdida. É por isso que nós vivemos em desordem. Mas o que a Bíblia nos diz é que a sabedoria é o caminho para restaurar essa ordem e essa harmonia em nossas famílias. À medida em que, por meio de Cristo, nós vivemos a vida conforme ela foi planejada para ser vivida. À medida em que, em Cristo, nós passamos a viver como nós devemos viver, do jeito de Deus. Meus irmãos, a harmonia nos nossos lares é restaurada. A ordem passa a reinar. Mas veja, isso não vai acontecer porque você é uma mulher organizada, porque você é um pai firme. Não! Isso só vai acontecer à medida em que vocês estiverem se tornando mais e mais reflexos da sabedoria encarnada, reflexos de quem é Jesus Cristo. Aí sim, nós passamos a ser mais sábios, porque estamos sendo mais como Ele, e a nossa vida, nossa família, nossos lares vão desfrutar de ganho, de bênção, de benefícios, de edificação, porque nós estamos sendo pais que estão seguindo Jesus. E nós daremos para os nossos filhos essa bênção. Nós construiremos lares felizes à medida em que nós somos pais que seguem Jesus. Segundo Provérbios, meus amigos, essa sabedoria é uma pessoa que nós devemos abraçar por meio do temor do Senhor. Provérbios 19:13 diz o seguinte: o filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Vejam aquilo que nós estamos dizendo. Um relacionamento correto com Deus, por meio de Cristo, levará a relacionamentos corretos uns com os outros em nossos lares. É isso que o texto está dizendo. De tal modo, meu irmão, minha irmã, que se há falta de harmonia no seu lar, se há tensão permanente no seu lar, isso revela que o seu lar tem um problema de relacionamento com Jesus. Não sei exatamente onde, não sei exatamente a partir de quem, mas se há falta de harmonia no lar,
Isso é algo permanente, não é ocasional, porque ocasionalmente todo lar passa por isso. Mas se é uma realidade constante, meus amigos, há um problema ali de relacionamento, de intimidade da família com Jesus. É o que Provérbios 19:13 está dizendo. O filho tolo, ou seja, sem sabedoria, ele é a ruína da sua casa. A esposa briguenta, portanto, sem sabedoria, ela é como uma goteira constante, certo? Ela é insuportável. Porque, meus amigos, se não há sabedoria, existe um problema maior no lar. Há um problema de rebeldia, há um problema de distanciamento de Jesus. Se a tolice, meus amigos, ela é um padrão dentro de um lar, isso expõe que há alguma falha no relacionamento com Cristo naquela casa. Porque, meus amigos, isso é verdade. Você pode passar 3 horas por dia em oração. Você pode participar de 4 estudos bíblicos por semana. Mas se o seu lar é um lar cheio de tensão, isso revela que o seu lar tem um problema com Jesus. Que as pessoas não estão se tornando mais como Ele. Qual é o caminho para nós, meus irmãos? O caminho é arrependimento, é confissão e busca por Cristo. São esses os passos para nós colocarmos as coisas de volta nos trilhos. Deixe-me falar algo aqui muito específico para você, que é pai, que é mãe. Nesse processo, não deixe de confessar aos seus filhos que você também é um pecador e que você também precisa do mesmo Cristo que eles precisam. Se você deseja ter harmonia no seu lar, tudo começa com cada um dos componentes abraçando Jesus. E, meus irmãos, nossos filhos precisam de pais que tenham um relacionamento vivo com Jesus. Eles precisam ver esse relacionamento como algo autêntico. E eles vão ver isso pelo modo como Jesus transforma a sua vida. Pelo modo como você é uma obra em andamento. Como Jesus muda a maneira de você tratar os seus filhos, tratar o seu cônjuge. Porque, meu irmão, minha irmã, se você está em harmonia com Jesus, se você está caminhando em harmonia com Ele, Ele te conduzirá em harmonia nos seus relacionamentos. Ele fará de você um instrumento de conciliação, de perdão, de abrir mão. Ele fará de você alguém como Ele é. Se você está caminhando com Jesus, pelo menos da sua parte, pelo menos naquilo que te cabe, você será um instrumento de harmonia dentro do seu lar. Portanto, pais que desejam construir lares felizes, eles são sábios e eles dão para os seus filhos pais que estão seguindo Jesus. E, meus irmãos, nossos filhos percebem isso. Eles percebem se Jesus é apenas um ilustre desconhecido que nós encontramos de vez em quando, aos domingos, quando vamos na igreja, ou se ele é alguém com quem nós convivemos, com quem nós dialogamos, diante de quem nós nos quebrantamos, a quem continuamente nós desejamos nos assemelhar. Nossos filhos percebem isso. E eles precisam que nós, os seus pais, estejamos mostrando para eles qual é o caminho. Que estejamos ali inundando seus corações com o desejo de trilharem o mesmo caminho que nós trilhamos. Seguirem as nossas pegadas. Seguirem Jesus como nós também estamos seguindo. Mas Provérbios também nos diz que os pais sábios, que querem construir lares felizes, eles dão aos seus filhos também um outro aspecto. Eles dão aos seus filhos treinamento. E treinamento em sabedoria. Eles entendem que eles têm um curto espaço de tempo na vida dos seus filhos, em que eles estão ali debaixo da sua autoridade, e eles entendem que esse curto espaço de tempo é uma preparação para a guerra. E eu tenho que treinar os meus filhos
na sabedoria. E eu tenho que assumir essa responsabilidade. E como é que pais sábios fazem isso? Como é que eles treinam seus filhos? Meus amigos, tudo começa com o seu exemplo. Eu não posso treinar os meus filhos na sabedoria se eu próprio não estou caminhando nela. Seus filhos precisam ver pais salvos que andam em sabedoria. De maneira muito prática, seus filhos precisam ver que você ora, que você lê a Bíblia, que você prioriza a igreja, que você vem e é assíduo. Não é só de vez em quando não faz muito frio, porque crente tem isso, né? Faz frio, a gente não sai de casa, né? Não! Nossos filhos precisam ver que nós cantamos louvores de coração a Deus. Eles precisam nos observar no contexto do culto e nos ver ali, né? Atentos, imersos, de olhos fechados, de lágrimas vertendo, seja como for a sua expressão de louvor, mas genuíno. Eles precisam ver isso. Nossos filhos precisam nos ver ouvindo sermões durante a semana, ouvindo ali conversas, instruções bíblicas, podcasts cristãos. Nossos filhos precisam nos ver amando servir na igreja, dedicando tempo da nossa semana, sacrificando outras opções, servindo pessoas, servindo na igreja. Dentro do lar, nossos filhos, meus irmãos, precisam ver que você tem um forte senso de responsabilidade, de ética no trabalho. Mas eles também precisam perceber que você prioriza mais o tempo com eles e com o seu cônjuge do que ganhar mais por meio do seu trabalho. E, sobretudo, eles precisam ver dentro do seu lar que você ama o seu cônjuge mais do que qualquer outro relacionamento humano que exista. Apenas abaixo de Deus, mas acima, inclusive, deles próprios. Que não haja dúvidas de que o papai nesse mundo ama a mamãe de todo o coração. E não há dúvida que a mamãe é louca pelo papai. E ai de mim se me meter contra eles. Ai de mim se falar mal da minha mãe para o meu pai. Lá em casa eu digo isso para os meus filhos, né? Quando eles começam a querer levantar a voz, né? E querer dar as respostinhas, né? Eu digo que são as respostinhas cretinas, né? Eu digo para eles, quando eles começam com isso e começam a falar duro com a mãe, né? Eu chamo eles no canto e digo assim, você sabe que eu sou o marido dela, né? Você está lembrado disso? E você lembra que a minha maior prioridade neste mundo aqui, além de amar a Deus, é amar essa mulher. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém na rua virasse para ela e falasse isso que você está falando, o que eu ia fazer com essa pessoa? E eles sabem o que eu ia fazer, né? Vixe, pai, aí o negócio é... Pois é. E o que faz você pensar que eu não vou fazer isso com você? Né? É que com você eu vou exercer mais graça, mais misericórdia. E também não quero ser preso, não é? Mas, meus amigos, os nossos filhos precisam ter isso claro da nossa parte. O exemplo vindo de nós. Provérbios 14, 26. Diz, aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, e será refúgio para os seus filhos. Veja o que esse texto está dizendo, meus irmãos. Aqueles que confiam no Senhor, eles vivem com segurança. Eles estão sob a proteção de Deus contra as tempestades da vida. Mas não é apenas para nós. Isso também é verdade para os nossos filhos. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Sua sabedoria, como pai, como marido, como esposa, protege os seus filhos das tempestades da vida. Porque eles experimentam as bênçãos, os benefícios de uma vida sábia.
as vidas deles são afetadas pelas suas ações e escolhas sábias. E não apenas isso. Pais sábios, por meio do exemplo, eles contagiam. Eles transmitem sabedoria para os seus filhos. Veja aqui Provérbios capítulo 20, verso 7. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são bem-aventurados os seus filhos. Meus irmãos, os que vivem com sabedoria, eles passam adiante essa sabedoria para os seus filhos. E por que a Bíblia diz que isso acontece? Porque, geralmente, na maior parte dos casos, os filhos se tornam parecidos com seus pais. No bom e no mal. Os filhos se tornam parecidos com seus pais. Não estou dizendo que é uma regra, mas estou dizendo que na maioria das vezes é isso que acontece. E, meus irmãos, essa é uma realidade desafiadora e, ao mesmo tempo, ela é assustadora para nós. E as crianças, os nossos filhos, mesmo os mais velhos, são os melhores detectores de hipocrisia que existem. Eles farejam ao longe. Eles percebem isso como ninguém. Meus filhos, por exemplo, são os primeiros a me confrontar quando eu sou um hipócrita. Por exemplo, tem algumas palavras lá em casa, né, que não pode falar. Que não pode chamar um amiguinho disso, não pode chamar um amiguinho daquilo, não é? Por exemplo, a palavra idiota. Fala, não chama um amigo de idiota, né? Não é assim que age. Até que o pai, em determinado momento, está dirigindo, né? Aí aquela boa alma enviada direto do inferno, né? Prima de primeiro grau de Lúcifer, vai te dar aquela fechada, buzina, xinga, mostra um dedo. E aí o pai, né, do auge do seu domínio próprio, vira e diz, mas é um idiota mesmo, não é? Veja que eu não respondi à mesma altura daquele indivíduo, mas os detectores de hipocrisia estavam no banco de trás, né? E na mesma hora, o alarme dispara. Pai, você disse uma palavra proibida. Sim? E aí o que eu faço? Não. Primeiro eu argumento. Não, mas você tem que entender, porque é diferente, não é? E aí quando eles continuam dizendo que eu estou errado, e Deus está usando eles para me incomodar. Não, tá bom, papai errou, não deveria ter falado, tá bom? Papai, ó, vai pedir perdão a Deus, vamos continuar com a regra, porque a regra é boa, né? Faz com que a gente sobreviva mais tempo neste mundo. Certo, gente? Mas o ponto é, as crianças, elas nos observam de perto. E não tem jeito, meus irmãos. Se Deus te fez pai e mãe, você tem uma tremenda influência na vida dos seus filhos. Deixe-me fazer aqui uma pergunta para você. Qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos? Deixe-me especificar a pergunta. Se os seus filhos se tornarem parecidos com você, isso seria algo bom para eles? Ou será que a sua oração tem que ser, Deus, livra meus filhos de mim? Não é? Não permita que eles sejam como eu. Meus irmãos, o chamado de Provérbios é esse. Para que nós possamos treinar os nossos filhos por meio do exemplo. Nós devemos querer que eles sejam parecidos conosco, sim, porque nós queremos ser um bom exemplo, um exemplo de Cristo na vida deles. Então, pais sábios que querem construir lares felizes, treinam seus filhos em sabedoria por meio do exemplo. Mas não é apenas por meio do exemplo que eles treinam seus filhos. Eles também treinam por meio da instrução. O nosso exemplo, meus irmãos, deve vir acompanhado por palavras sábias, palavras de ensino, palavras de instrução. E, na verdade, esse é um dos temas principais de Provérbios. Está por todo o livro. Se você lê ali Provérbios, você vê continuamente o pai suplicando o seu filho, ensinando e dizendo, escute-me, dê ouvidos a mim. Portanto, meus irmãos, pais sábios treinam seus filhos instruindo-os biblicamente. O que isso significa? Isso significa ensiná-los a diferença entre o certo e o errado. Significa também ensiná-los tanto verdades espirituais
quanto realidades práticas, como ética no trabalho, como poupar dinheiro, como controlar a língua. Provérbios fala de tudo isso. Por quê, meus amigos? Porque, biblicamente falando, não tem uma divisão entre sagrado e secular. Não existe isso. Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. E a Bíblia tem respostas e orientação para cada uma delas. Então nós ensinamos os nossos filhos como Deus diz que é a vida funcionando da melhor maneira. Nós instruímos os nossos filhos nesse sentido. Mas nós não ensinamos os nossos filhos apenas o que eles devem fazer. Nós ensinamos também o porquê eles devem fazer. Isso é importante, meus irmãos, para que a gente não caia no erro de querer adestrar filhos que nem se adestra cães. Não, nós não queremos apenas ensinar o que fazer, mas, sobretudo, o porquê fazer. O porquê, meus amigos, é a motivação para o comportamento. Aqui em Provérbios, constantemente, nós vemos Salomão ensinando seu filho as consequências de andar com sabedoria ou de andar com tolice. Isso acontece inúmeras vezes aqui. Nós vemos aqui Salomão dizendo: meu filho, se você não fizer isso, se você não der ouvidos àquilo, os resultados serão desastrosos, porque nós devemos instruir também no porquê fazer. Então, meu irmão, minha irmã, pensando nisso, instrua seus filhos. Por que eles devem fazer as suas tarefas? Por que é que eles devem lidar corretamente com o dinheiro? Por que eles devem controlar a língua? Por que é que eles devem aprender a resolver conflitos? Por que é que eles devem aprender a planejar de modo sábio? Instrua, apresentando tanto os benefícios quanto as consequências da escolha sábia. Instrua seus filhos porque é ruim desrespeitar as autoridades, porque é ruim ter preguiça para fazer a lição de casa, porque é ruim ser arrogante, porque é ruim fofocar, porque é ruim ter relações sexuais antes do casamento. Não ensine apenas o quê, mas foque no porquê. E, meus irmãos, deixe-me fazer aqui um chamado a nós que somos pais. Meu irmão, minha irmã, você deve ser a autoridade principal sobre esses assuntos na vida dos seus filhos. Você não deve apenas ter aquela conversa, sabe? Mas você deve ter várias conversas contínuas sobre namoro, sobre romance, sobre sexualidade com os seus filhos. Você deve ser a autoridade máxima sobre esses assuntos na vida dos seus filhos. E por que eu digo isso? Porque se você não for a autoridade, alguém vai ser. Se você não for essa autoridade, os colegas vão ser. O Felipe Neto vai ser. Ou qualquer outra desgraça dessa do YouTube. Vão ser. E os seus filhos estão perdidos se isso acontecer. A única esperança deles é que você seja a autoridade máxima na vida deles. Portanto, pai, mãe, esse é o seu papel, esse é o nosso papel. Nós não podemos terceirizá-los para creches, para babás, para escolas, para pastores de jovens. Nós não podemos fazer isso. Você, meu irmão, minha irmã, é o principal responsável por colocar os seus filhos no caminho certo, porque eles não conseguem fazer essas escolhas por si mesmos. Instruir também inclui instruí-los na Bíblia. E, meus irmãos, não usa aquela desculpa que muitos usam. Ah, não, mas é que Bíblia não é muito a minha praia, né? Mas ela tem que ser. Vá atrás. Vocês têm aqui um excelente curso de formação bíblica na igreja. Participe. Faça disso a sua praia. Leia a Bíblia com eles, compartilhe o seu testemunho, converse no carro após o culto, fale sobre o sermão, ajude-os a memorizar as Escrituras. Você consegue fazer isso. Deus não te daria essa autoridade se Ele não te desse os recursos para que você fizesse. Você consegue. Meus irmãos, cada um aqui decora inúmeros dados em sua profissão.
Cada um aqui sabe várias músicas de cor. Se eu começar a cantar aqui um sertanejo, eu tenho certeza que um monte de gente vai cantar comigo aqui. Eu só não vou fazer isso porque vocês não merecem sofrer tanto no domingo à noite. Certo? Mas a gente decora. Hoje, na hora do almoço, minha filha se levantou e ela começou a fazer um diálogo do filme, aquele filme, o Grinch, sabe? Aquele filme de Natal, né? O Grinch que roubou o Natal, e ela fez um diálogo, demorou assim 1 minuto e meio. E eu vendo aquilo, eu falei, meu Deus do céu, ela decorou um tempão do filme. Gente, nós temos capacidade disso. Então, que usemos isso para nós ensinarmos a Bíblia para os nossos filhos. E ainda sobre instrução, meus amigos, instrução também significa estar atento aos assuntos e às conversas que os seus filhos trazem. Quando seu filho, sua filha fizer perguntas, mesmo aquelas que nos deixam desconfortáveis, sabe? Como é que eu posso ir para o céu quando é menorzinho, né? Quando ficar mais velho. Pai, por que é tão errado ser gay? Pai, o que é sexo? Sabe essas perguntas que nos deixam meio que andando de lado assim, né? Que a gente não tem muito conforto para responder? Não, meus irmãos, são oportunidades de instrução. Não os rejeite, não adie o assunto. Se você fizer isso, isso só vai ensinar para eles que não vale a pena eles virem até você com aquilo que os preocupa. Não, responda as perguntas. Responda com gentileza, com franqueza, de maneira apropriada à idade deles. E se você não souber a resposta, diga o seguinte: olha, essa é uma ótima pergunta, eu posso pensar um pouco, eu posso conversar com você sobre isso. Aí você corre, pega o telefone e liga para o pastor Carlos, tá bom? Pede para ele ali orientação bíblica, mas não tenha medo de buscar conselhos com mais velhos, com pessoas mais experientes, mais piedosas. Sobretudo, meus irmãos, quando seus filhos quiserem conversar, converse com eles. Quando seus filhos tiverem dúvidas, perguntas, dilemas internos, crises de fé, faça todo o esforço possível para aproveitar ao máximo essas oportunidades. Porque pais sábios que querem construir lares felizes treinam seus filhos em sabedoria, dando exemplo e aproveitando as oportunidades de instrução. E eu não podia deixar de mencionar também que uma das principais maneiras como nós treinamos os nossos filhos em sabedoria é por meio da correção. E aí, meus irmãos, eu sei que alguns de vocês vão me odiar depois dessa parte da pregação, tá bom? Não tem problema, eu sei disso. É provável que eu nunca mais seja convidado para falar nessa igreja, e não tem problema, eu estou ciente disso. Mas correção, meus irmãos, é uma das maneiras como pais sábios constroem lares felizes, por mais que a correção na hora não seja motivo de alegria. Mas nós olhamos a longo prazo, certo? Nós não punimos os nossos filhos apenas por punir. A disciplina, ela tem como foco a correção, colocá-los de volta no caminho certo. Provérbios 29:15 diz o seguinte: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Veja aqui, meus amigos, isso significa que o exemplo e a instrução, por vezes, virão acompanhados da disciplina, da correção, ok? Você que já está me odiando, aguenta um pouquinho que vai piorar, tá bom? Certo? Algumas pessoas hoje, nos dias de hoje, né? Muito influenciado por um viés humanista, por uma visão ateísta do ser humano, muito influenciado pelo que a psicologia ela tenta impor goela abaixo a nós, dizem falsamente o seguinte: não, mas eu nunca vou disciplinar os meus filhos. Eu amo os meus filhos. E eu amo tanto os meus filhos que eu não consigo conceber a ideia de discipliná-los. É a famosa mentira da disciplina positiva, já viu isso? Né? É aquele pai que o filho está lá causando, jogando tudo no chão no mercado, gritando, né?
Filhinho, olha que legal, aqui tem o salgadinho que você gosta, olha aqui, para de gritar que a mamãe vai levar o salgadinho para você, né? É a disciplina positiva, né? Todo caso de disciplina positiva que eu conheço termina com o pai apanhando na cara limpa. Todo. E olha que eu acompanho vários, meu ministério no PV é com crianças e pais também, certo? Mas é a mentira da disciplina positiva. Gente, no entanto, a Bíblia diz exatamente o contrário da disciplina positiva. Deixe-me dizer algo para você que é adepto da disciplina positiva, tá bom? Ou para você que não tem filhos, mas que já acredita nessa mentira. Biblicamente falando, se você não disciplina os seus filhos, na verdade você não os ama. Você os odeia. Você ama a si mesmo. Você é um idólatra de si. Você não ama os seus filhos. Você se esconde por detrás dele. Você os odeia. Mas você ama a si mesmo. Eu disse que ia piorar, gente. Eu fui honesto com você. Certo? Veja ali o que é que Provérbios 13, 24 diz, para você ver que não sou eu que estou mentindo. Quem retém a vara, odeia o seu filho. Né? Quem é adepto da disciplina positiva? Complete aí. Certo? Mas quem o ama, buscará discipliná-lo. Porque, meus amigos, isso é treinamento em sabedoria. Nem sempre o treinamento se dá por meio do exemplo que quer ser seguido, por meio da instrução que quer ser recebida, às vezes é por meio da correção que não quer ser recebida, mas é trazida. Isso produz frutos a médio e longo prazo. Meus irmãos, nós devemos corrigir os nossos filhos. Por quê? Porque a disciplina é uma missão evangelística para resgatar os nossos filhos do caminho para o inferno. Eles precisam saber que o pecado é ruim, ele dói, ele machuca, machucou Cristo na cruz. E, portanto, toda vez que eles flertam com o pecado, é importante que eles sintam quão ruim e doloroso o pecado é. É missão evangelística, é amar os filhos. Provérbios 23, versos 13 e 14, diz, não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Meus amigos, a Bíblia enxerga as crianças exatamente como elas são. Elas são pecadoras por natureza, e se elas são deixadas a si mesmas, elas caminham rumo à destruição. Não é amoroso o pai querer ser apenas o amigão do filho e deixar o filho tomar as decisões erradas enquanto eles marcham em direção ao inferno. Não. A Bíblia diz que pais que treinam filhos em sabedoria, eles corrigem os seus filhos. E quando que a gente faz isso? Bem, a gente deve começar cedo. Tem uma tentação de ceder nos primeiros anos, apenas para a gente ter algum tipo de paz momentânea, e nós temos que resistir a essa tentação. Correção, meus irmãos, é uma questão de evangelho. Você ensina a eles o que é o pecado, que o pecado tem consequências, que eles devem prestar contas dos seus pecados, que devem se arrepender. Se você não os corrigir, eles vão começar a achar que o mal é bom, que o pecado vale a pena. E é assim que se formam os monstrinhos do supermercado. Eles creem nisso. Agora, como que a gente faz isso, meus amigos? Nós estamos vendo aqui textos de Provérbios falando da vara. Então é claro que isso inclui, mas não é exclusivo. Isso inclui algum tipo ali de disciplina física, certo? E se isso te incomoda, meu irmão, minha irmã, não briga comigo. Manda um e-mail de reclamação para Salomão, não para mim. Porque isso está escrito aqui no livro de Provérbios do início ao fim, certo? Por mais que esteja fora de moda, por mais que o nosso país veja isso como um absurdo, não, a verdade é que nós entendemos que esse princípio é bom. Quem faz academia aqui? Pode levantar a mão, né? Certo? Gente, quando a gente faz academia, a gente entende esse princípio. Por quê? Porque malhar é isso. Malhar é você impor disciplina ao corpo. Dói, rasga o músculo. Você introduz uma pequena dor. Mas para que com isso
você se torne melhor, mais forte, mais saudável. Meus amigos, o mesmo se aplica à disciplina física no amadurecimento e no treinamento dos nossos filhos. Isso não é prejudicial se feito da maneira correta. Na verdade, eu não tenho tempo de mostrar isso aqui para vocês, mas certamente o pastor Carlos tem acesso a essas informações, uma vez que é muito envolvido com aconselhamento. Existem estudos que mostram que adultos, que quando crianças foram disciplinados pelos seus pais, crescem e têm uma visão muito mais positiva da vida e são mais bem-sucedidos em suas escolhas. Correção. Agora, quando é que nós não devemos corrigir, meus irmãos? Bem, você nunca deve corrigir, disciplinar, por raiva. Você vai perder a mão. Você não vai produzir vida, crescimento. Você também nunca deve corrigir simplesmente porque a criança não está fazendo aquilo que você quer. Isso é abuso, né? Às vezes, simplesmente, ela decidiu fazer ali de uma outra maneira e isso não está necessariamente errado. Você também nunca deve bater por acidentes próprios da infância, né, gente? Tipo, deixou cair o suco na refeição. Meus filhos fazem rodízio, né, para ver quem faz isso a cada refeição. Gente, criança, não é? Isso não tem a ver com disciplina. Mas quando é que nós devemos corrigir, disciplinar segundo a Bíblia? Nós devemos corrigir fisicamente quando houver rebeldia intencional. Ok? Quando houver mentira. Ou quando houver desafio direto. Pé batendo no chão. Não quero, não vou fazer. Aí sim são casos para disciplinar. E como que a gente faz isso, gente? Primeiro, a gente faz isso em particular. Nossa intenção não é envergonhar os nossos filhos. Nossa intenção é poder levá-los para um momento onde a gente possa conversar com eles, aproveitando para dar o exemplo, para instruir. Esse é um momento valioso, meus irmãos, para uma conversa centrada no Evangelho. Nessa conversa, a gente diz para os nossos filhos o que é que eles fizeram de errado, o que é que eles deixaram de fazer de certo. E nós nos asseguramos de que ela saiba qual é o motivo da correção. Você está sendo disciplinado por conta disso. Por quê? Porque isso ensina para ela a confissão do pecado. Ela vai confessar aquilo que ela fez de errado. Então nós chamamos o pecado pelo nome e nós ensinamos o que é que ela tem que se arrepender e o que é que ela tem que confessar. E não se esqueça, gente, a disciplina não termina aqui. Reforce o tempo todo que você a ama. E o papai e a mamãe só estão fazendo isso porque nós amamos você independente do que você fez. Independente do seu comportamento. Abrace o seu filho depois. E se for o caso, chore junto com ele. Porque ele vai chorar. Chore junto, você não se alegra com isso. Sexta-feira eu tive que disciplinar minha filha. Meus amigos, foi difícil. Eu amo demais esses três. Mas ela tinha desobedecido reiteradas vezes, era uma rebeldia permanente, já tinha sido avisada inúmeras vezes, e eu a disciplinei. Mas, meus amigos, aquilo me rasgava, não é? E depois eu fiquei um tempo conversando com ela chorando, abracei. Você sabe que papai te ama? Sim, eu sei, pai. Você sabe que isso é porque eu não quero que você ame aquilo que é mal. Eu sei, pai. E aí, essa hora, gente, eu já estava me debulhando em lágrimas. Eu estava chorando junto com ela. Faça isso. Diga para o seu filho que você também é um pecador, que você também entende a necessidade de perdão. Diga que você também é grato por Jesus, porque você também já fez coisas semelhantes e você também já foi perdoado por Ele. Correção, meus irmãos. Correção. Ninguém neste mundo vai corrigir os nossos filhos com um amor evidente, senão nós. Vai ter muita gente por aí querendo corrigi-los. Corrigi-los com punição, com demissão, com expulsão, com agressão. Mas com amor? Uau! Só você pode fazer isso. Portanto, pais sábios que querem construir lares felizes, eles treinam seus filhos em sabedoria. Eles dão exemplo.
instruem com a Bíblia e corrigem com o amor que só Cristo é capaz de nos dar. Para terminarmos essa parte aqui, para você poder parar de me odiar, Provérbios 29:15 diz: a vara e a repreensão dão sabedoria. Olha que interessante. Uma versão desse texto usa e. A vara e a repreensão. Isso é importante. Por quê? À medida em que a criança cresce, nós vamos usar cada vez menos a vara. Se usamos a vara quando ela era pequena, vamos usar cada vez menos a vara e vamos usar mais o quê? Mais a repreensão. Mais a orientação, mais uma conversa firme. Mas isso só vai acontecer se enquanto ela era pequena, você corrigiu e disciplinou, sem abrir mão do uso da vara quando for necessário. Quem usa a vara no momento certo, deixa de usá-la, tão logo o filho amadurece. Já alguns que não tiveram vara na infância, né? Merecem tomar vara com 30 anos na cara, né? Por quê? Porque não tiveram pais que os treinaram na sabedoria. Bem, meus irmãos, Provérbios nos dá um caminho para um lar feliz. Provérbios nos diz como é que nós vivemos esse lar feliz. Mas deixe-me dizer uma coisa aqui para vocês, para a gente encerrar. A chave para ter um lar feliz, ela é apresentar para os seus filhos o único pai cujo amor é verdadeiramente incondicional e imutável por eles. É você continuamente apresentá-los a Deus, Deus o Pai. E você também precisa desse amor incondicional de Deus o Pai. Por quê? Porque você vai falhar como pai e como mãe. Você muitas vezes não será um bom exemplo. Você não fará tudo perfeitamente. Mas graças a Deus que os nossos filhos têm um pai perfeito. E graças a Deus nós também temos um pai perfeito. Nós servimos a esse pai perfeito. E que ele faz novas todas as coisas. Ele nos renova, ele nos transforma e ele nos conduz no caminho da sabedoria. Portanto, meu irmão, minha irmã, nunca é tarde demais. Comece a construir um lar feliz hoje, por meio da sabedoria de Deus. Busque ser sábio em Cristo, que é a sabedoria encarnada, e à medida em que você se torna mais como Ele, conduza seus filhos à sabedoria de Cristo. 3 desafios para nós aqui. Primeiro, como é que os seus filhos definiriam as suas prioridades como pai? Pense só. Se você fosse perguntar para os seus filhos, e aqui vale até para aqueles que os filhos já não estão mais em casa, como é que você definiria as minhas prioridades como seu pai ou como sua mãe? Meus amigos, a resposta dos nossos filhos tem o poder de nos desconcertar ou de nos transbordar de alegria. Que a nossa prioridade não seja ganhar aquilo que a traça corrói, a ferrugem destrói, o ladrão vem e rouba. Mas que as nossas prioridades passem por eles, por Deus, por eles e pelo nosso cônjuge. Segundo lugar, você já conduziu seus filhos a um relacionamento com Cristo? E essa pergunta é primeiro para aqueles que estão com os filhos ainda em casa, certo? Você já conduziu seus filhos a um relacionamento com Cristo? Ou você está delegando isso ou apenas se contentando com a informação bíblica? Mas conduzir a Cristo é um processo contínuo na vida do crente, não é, gente? Porque volta e meia nós precisamos retornar para Cristo, para aquilo que Ele diz, para aquilo que Ele deseja, para quem Ele quer que sejamos. E agora isso se aplica para todos os pais. Você que tem filhos cristãos, você que já os conduziu a Cristo naquela primeira vez, você ainda é um instrumento de recondução dos seus filhos para que eles pensem como Cristo, para que eles decidam como Cristo, para que eles amem o que Cristo ama. Você é um contínuo instrumento de apontá-los na direção do Evangelho. Pais que os filhos já saíram de casa, vocês não têm mais autoridade, mas vocês podem ser os melhores conselheiros na vida dos seus filhos, se vocês continuarem conduzindo-os a Cristo. E por fim, como treinador do seu filho, da sua filha, você o vê pronto para uma vida sábia? Você tem essa missão, essa responsabilidade de treinar os seus filhos em sabedoria.
E você vê que os seus filhos aí, de acordo com a idade deles, temos idades diferentes, mas ele, na idade dele, para os desafios da vida dele, ele está pronto para uma vida sábia, para decisões sábias. Ele está pronto para fazer a parte dele na construção de um lar feliz. E meus irmãos, que Deus nos ajude. Que nós sejamos esses pais sábios, que buscam construir lares sábios, que orientam seus filhos em sabedoria, e que se nós não estamos sendo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, ela nos transforme, nos conduza a arrependimento e nos faça assumir essa responsabilidade de sermos os pioneiros, sermos os capitães, conduzindo nossos lares no caminho da felicidade. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos a Ti, porque a felicidade que tantos buscam, nós temos acesso a Ti. Graças a Cristo, nós temos acesso a essa felicidade. Nós podemos ser cada vez mais como Cristo e ser instrumentos para construir lares felizes, onde cada um está sendo abençoado por meio de uma vida sábia. Que o Senhor nos ajude, que amemos os nossos filhos e nos dediquemos a eles com todo o coração, Senhor. Que nós não estejamos aqui neste mundo apenas por aquilo que passa, mas por aquilo que é eterno. Que os nossos filhos vejam em nós exemplos de pessoas que amam e seguem Jesus, e que nós sejamos verdadeiros treinadores, dando exemplo, instruindo os nossos filhos e corrigindo-os conforme a necessidade. Senhor, nós precisamos de Ti. Somos incapazes disso, mas o Senhor é plenamente apto, Tu és o Pai perfeito. Torna-nos melhores, na medida em que o Senhor também trabalha na vida dos nossos filhos. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém.